Eduardo Cudê desembarca em Porto Alegre e agora a nova era Tchatcho começa a partir dessa tarde de quinta-feira no CT do Parque Gigante. O primeiro trabalho do argentino e depois coletiva de apresentação. Enquanto isso, as notícias sobre Lanzini voltam à carga com o Internacional. E tem inclusive uma disputa de Libertadores e uma disputa regional, acredite. A gente vai falar sobre isso, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso time que tem sim um novo treinador, já está em Porto Alegre, desembarcou no aeroporto Salgado Filho, o Eduardo Cudê, na noite da última quarta-feira. Já foi recebido por algumas centenas de torcedores, também foi lá, teve contato junto, né, à grade ali do aeroporto, pôde meio que sentir qual vai ser o clima aí da sua nova era, né, da era Tchatcho 2 no Beira-Rio, e aí agora tem o seu treinamento nesta quinta-feira. Tudo começou muito doido lá no aeroporto Salgado Filho, porque todo mundo imaginava que ele sairia na porta principal, que é, né, o desembarque internacional e tal, só que com a aglomeração de torcedores, e até pelo fato daqui a pouco, de repente, ter algum protesto, né? A assessoria do aeroporto achou melhor que ele saísse pelo lado, né? Para uma porta auxiliar. E por que a questão de protesto? Todos os torcedores que estavam ali, pelo menos até mesmo na cobertura que nós fizemos do Voz do Gigante, se mostravam adeptos, né, à chegada do Cudê. Em nenhum momento se mostraram em vias de fazer algum protesto ou de falar alguma coisa contra o argentino. Mas, por prudência, ele saiu numa porta auxiliar, entrou na van do Internacional e aí, então, não teve muito contato com a torcida. Diferente, por exemplo, como foi o Ener Valencia, né? Em que os torcedores lotaram ali o Salgado Filho, o Saguão, principalmente. Não foi semelhante nesse sentido. Agora, tem uma questão, né? O próprio Cudê falou às redes do Internacional sobre a dívida que ele diz ter com o Internacional. Vamos ouvir. Contento, com muita expectativa e bom, a trabalhar. Eu sempre tentei estar contactado com a gente, com o clube, sempre mantuvimos uma relação com o funcionário, com o presidente, com a gente toda. E bom, eu falei, estando em outro clube, que tinha uma dívida e bom, acá estamos. Sim, acho que tem um grupo de jogadores com muita qualidade e bom, agora só falta trabalhar. Bom, tá aí então o Cudê falando sobre essa dívida, né, e sobre a possibilidade de voltar ao Beira-Rio. Treino nessa tarde. Já falamos sobre isso ontem, né? Mudou o horário do treinamento, era para ser pela parte da manhã, vai ser agora à tarde, porque aí logo depois, então, tem a entrevista coletiva do técnico do Internacional. O Voz do Gigante, óbvio, que vai repercutir, e aí a gente vai trazer as primeiras palavras do técnico do Inter, beleza? Tá, daí tem uma questão primeira, né? O treino. O treino da tarde deve confirmar, por exemplo, que Gabriel Mercado, Arangues estão à disposição. Não foi detectada a lesão, a gente já falou sobre isso aqui em alguns outros conteúdos, né? Mas vale a sequência de dias e a sequência de trabalho para ver se não teve nenhum, de repente, decréscimo, né, na questão do Arangues, das dores do quadril, e o Mercado na estafa muscular, né, o desgaste muscular que fez ele sair do jogo contra o Palmeiras, ali no intervalo. O Maurício e o Pedro Henrique eles estão sendo trabalhados para o jogo do River Plate, oitavas de final da Libertadores. Ontem foram ao gramado, com tênis, é bem verdade, né? Foram com tênis, não chegaram a fazer nenhum movimento com bola, foram dar uma corridinha de leve e tal, porque tem a questão de ter da lesão muscular que tem, né, na coxa os dois jogadores. A ideia do Internacional é que
no jogo contra o River Plate todos estejam à disposição do Kudê. E aí vamos falar sério, né, gente? Esse papo de grupo curto, essas coisas que ele falava no ano passado, é difícil a gente dizer que esse ano ele tem também. Ele pode ter um grupo mal montado, por exemplo, na questão da zaga. Agora com o Rodrigo Moledo suspenso por doping, vai ter o Vitão, que está com o terceiro cartão amarelo para o jogo contra o Bragantino. Ele tem o Gabriel Mercado como opção, ele tem o Nico Hernandes como opção e tem a possibilidade de puxar o Igor Gomes, se ele quiser. Ainda que o Igor Gomes fez muito mais lateral do que zagueiro. Então, se a gente for olhar, a única questão teoricamente ruim do grupo é a zaga. E por isso mesmo que o Inter vai atrás de um zagueiro. Na questão dos meias, tá? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Tem um meia articulador, armador, nós só temos um. Mas tem a possibilidade, por exemplo, do Depena ser puxado ali para a linha de 3 que ele gosta. Uma possibilidade, depois quando o Pedro Henrique fazer um segundo atacante com o Ener Valencia. O próprio Wanderson. Tem também Arangues, Bruno Henrique para a abertura do meio-campo. Ele tem mais opções de qualidade do que em 2020. Isso é fato. Então, acredito que, por exemplo, o primeiro mito, né, do grupo curto vamos dizer, se esvai. Outra, se a gente olhar que ele está chegando no meio da temporada, ele não montou esse grupo, ele não teve nenhuma promessa. Então é outra questão que ele também vai ter que dar uma segurada na onda, pelo menos ao meu ver, tá? Ontem, na questão de meia, e um meia bom, né, que é o Lanzini, que estava no West Ham da Inglaterra e está livre no mercado, tá? Surgiu uma informação da Argentina, do Sebastian Sur, que também é conhecedor muito, né, do futebol argentino, tem muita credibilidade lá, amigo do D'Alessandro, inclusive, cobre River Plate, conhece os bastidores do River Plate. Ele disse o seguinte: o Lanzini tem uma oferta do River Plate. E aqui no Brasil, o Lanzini está balançado também por uma possibilidade com o Inter e com uma possibilidade com o Grêmio. E ele iria resolver o seu futuro nos próximos dias. Tudo bem que o Inter foi agora para a Argentina para ver o Kudê, né? Daqui a pouco poderia ter também conversado com o Lanzini. Só que o Ekren Konur, que também é um jornalista especialista em transferências internacionais, botou nas suas redes sociais agora, nesses últimos dias, que o Lanzini está para aceitar a proposta do River Plate. Então, tem essas duas informações. A informação que eu tenho daqui, do lado do Inter, é que o Inter não iria contratar esse jogador pelos valores que ele pediu. Ele pediu quase R$1,5 milhão para jogar no Beira-Rio, ou jogar no Brasil, nos times do Brasil que tivessem interesse nele. Claro, poderia ser numa possibilidade de jogo alto, né, para depois ir baixando, chegar daqui a pouco na casa do 1 milhão, poderia. Mas o Inter, R$1,4 milhão, que foi o que ele pediu, o Inter não vai pagar. Se por um acaso, vale destacar, né, quem foi para a Argentina foi o presidente Alessandro Barcelos e o Magrão, que é o gerente esportivo do Inter. O Magrão é muito mais, não tem o caráter, né, o papel de executivo, mas conhece mercado, conhece negociações, porque já trabalhou na área de negociações. Tá? Então, também pode ter uma pista aí, de repente, que foram olhar não só o técnico, o Eduardo Kudê, mas daqui a pouco conversar com o Lanzini. Então, assim, a informação inicial é essa. R$1,4 milhão por mês, jamais. Mas que tá rolando lá na Argentina algo mais quente em relação ao Lanzini, como, por exemplo, lá há uns 10 dias, já estava quente também sobre a possibilidade do Tchatcho voltar, que saiu no Olé, inclusive. Aí onde tem fumaça, há fogo, né? Eu acho que a gente também vai continuar vendo muito ainda falar, né? Ouvindo muito falar sobre esse assunto aí do Lanzini, beleza? Se tu chegou até aqui, mais uma vez eu vou te agradecer, meu parceiro, e vou te pedir, entra lá em kto.com, usa o cupom Ernest e vem fazer parte dessa comunidade. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa aí a notificação, porque sempre tem muita coisa pra gente falar do nosso Colorado. Valeu? Um forte abraço! Tchau!